Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Laércio Carneiro, perito criminal. O assunto do nosso vídeo de hoje é um tema muito relevante da atualidade para o pessoal da segurança pública, para os operadores do direito e para os estudantes para concurso, tá? O assunto do nosso vídeo de hoje será a cadeia de custódia. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo propriamente dito, eu queria fazer o pedido de praxe para vocês, né? Se você gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, gostaria de pedir para você se inscrever, tá? Dar aquele joinha no nosso vídeo, compartilhar o máximo que você puder e indicar para outras pessoas para incentivar a gente a produzir mais vídeos para esse canal com essa qualidade, com conteúdos relevantes. A tendência é a gente estar se aprimorando, tentando melhorar cada vez mais para agradar cada vez mais o nosso público, tá? Então, indica, curte, compartilha, se inscreve, beleza? Então, pessoal, o tema do nosso vídeo hoje, como eu já havia mencionado, né, é cadeia de custódia. É um tema da atualidade, é um tema pouco conhecido para quem não é da área e é um tema muito importante para todos que pretendem trabalhar ou que trabalham na segurança pública, profissionais do direito em geral, operadores do direito, advogados, delegados, juízes, promotores, tá? Os servidores que atuam nos órgãos periciais também, não só peritos criminais, como técnicos, auxiliares, investigadores, agentes e escrivãos e todos, tá? É um tema de muita importância. Gente, o que vem a ser a cadeia de custódia? Cadeia de custódia nada mais é que a sequência de procedimentos utilizados pela lei e pela literatura, pela doutrina de criminalística para garantir a idoneidade da prova, do vestígio, da evidência, desde o reconhecimento dela no local de crime até a coleta, o transporte, o armazenamento e o descarte dessa evidência após o inquérito policial, após o trânsito em julgado do processo, tá? Quando que surgiu a cadeia de custódia? Nós vamos exemplificar daqui a pouco com casos práticos, tá? E nós vamos falar um pouquinho da história dela. Quando que surgiu? Gente, no Brasil a cadeia de custódia já existe aí há cerca de 10, 20, 25 anos, tá? Mas não constava na lei. Vinha nos manuais, nos livros de criminalística. Como não era lei, cada estado seguia se quisesse ou não, embora fortemente recomendável para garantir a confiabilidade da prova do vestígio, alguns estados não seguiam, outros seguiam do jeito que queriam, então não tinha um procedimento formal para isso, tá? A partir de agora, 2020, com o pacote anticrime, isso passou a vir na lei, está lá no Código de Processo Penal, nos artigos 158A a 158F, tá? Que são dispositivos novos trazidos sobre a cadeia de custódia. Lembrando que nós já temos outros dispositivos importantes e antigos sobre perícia, né? Sobre os procedimentos dos peritos e as perícias em geral, que são lá nos artigos 158 a 184. Todo operador do direito tem que conhecer isso. Todo profissional de segurança pública tem de conhecer isso. Todo servidor, operador de órgãos periciais, seja ele perito, técnico, auxiliar, médico, perito criminal, tem de conhecer esses dispositivos. E nós temos lá os artigos 6º, né? O artigo 6º que trata do isolamento do local de crime. Nós temos o artigo 7º que trata da reprodução simulada, da reconstituição dos crimes, como é conhecida popularmente, né? E nós temos o artigo 11º, que trata da necessidade de o vestígio, a evidência, a prova acompanhar todo o inquérito, todo o processo. Mas voltando para a cadeia de custódia. Gente, isso surgiu nos Estados Unidos em 1994 com o caso O.J. Simpson. Você deve se lembrar, é um dos documentários muito famosos aí,
tem série, tem tudo sobre esse caso, né? O O.J. Simpson era um famoso jogador de futebol americano, uma estrela do esporte, uma celebridade, que assassinou a esposa numa situação em que ele a teria encontrado traindo ele com uma outra pessoa lá, um rapaz, um garçom, tá? Então, ele assassinou a esposa e assassinou o amante da esposa, tá? Ele passou a ser considerado culpado e o principal suspeito da morte de ambos, né? E o crime seria um crime passional. A polícia americana, a justiça americana, tinha uma série de provas contra o O.J. Simpson. Provas essas que caíram por terra, tá? Depois que a defesa conseguiu o argumento de que as provas não eram confiáveis em razão de a polícia não ter seguido procedimentos no sentido de garantir a confiabilidade dos vestígios coletados no local e no sentido de evitar a contaminação e a troca desses vestígios. Esses procedimentos hoje nós conhecemos como cadeia de custódia. Como que o O.J. Simpson foi absolvido? O crime ocorreu em 94, o julgamento começou em 95, se eu não me engano, e foi concluído em 96. Foi um dos julgamentos mais longos da história da justiça americana aí. Como que conseguiram a absolvição dele? A defesa teve acesso, por exemplo, a imagens dos investigadores e dos peritos no local, coletando evidências, por exemplo, sem o uso de luvas, tá? Que é um procedimento padrão básico, né, para evitar a contaminação do vestígio, da evidência, da prova e para evitar a contaminação dos profissionais também que atuam no local do crime. Então esse, por exemplo, foi um dos argumentos usados pela defesa no sentido de alegar que aquelas provas, aquela investigação não tinha confiabilidade, não era segura, porque os investigadores, a polícia, a perícia não tinha seguido sequer procedimentos básicos no sentido de garantir a não contaminação do vestígio da prova, como por exemplo o uso de luvas. Houve outras alegações, mas essa foi uma das que mais ganhou notoriedade, que ganhou mais importância, tá? Então, a partir dessa alegação, desse julgamento, desse caso emblemático, surgiu a questão da cadeia de custódia nos Estados Unidos. E como a cultura americana de investigação de procedimentos policiais, de procedimentos judiciais tem influência em todo o mundo, isso hoje tem aplicação em vários países, inclusive no Brasil. Antes não constava da lei e agora consta, tá? Isso é um assunto que tem sido cobrado, por exemplo, em provas de concursos, tá? E vai ser cobrado, por exemplo, agora em provas da OAB, provas mais diversas, porque está no Código de Processo Penal, né? Então a cadeia de custódia nada mais é que a sequência de procedimentos no sentido de garantir a idoneidade da prova, tá? Aí o Código de Processo Penal agora traz uma série de conceitos, né? Por exemplo, quando começa a cadeia de custódia? Começa no momento em que o vestígio, o objeto é detectado na cena do crime, seja pelo perito criminal, seja por um operador de segurança pública qualquer, um policial militar, um investigador, um agente de polícia. Então aquele vestígio foi detectado na cena do crime. A partir daquele momento, aquele local e aquela evidência tem de ser isolada e preservada, né? Até a chegada dos peritos, garantindo que ninguém tenha acesso àquele local e aquelas evidências antes do levantamento pericial, antes da documentação daquela prova por meio de registros escritos, por meio de registros fotográficos, por meio de croquis, por exemplo, tá? Então, gente, eu trouxe aqui para ilustrar para você um pouco da cadeia de custódia. Então, o investigador de polícia chegou lá no local, né? Havia uma arma, tá? O policial não toca naquela arma, não manuseia aquela arma. O que ele vai fazer? Ele reconheceu que ali é um local de crime. Ele, a partir daquele momento, ele isola e preserva aquele local até a chegada da perícia, tá? Quando a perícia chega, a perícia vai lá,
formaliza tudo, anota o nome dos policiais, dos responsáveis pelo isolamento e pela preservação do local, procura tomar conhecimento quem teve acesso àquele local e por qual motivo, anota, registra o horário, por exemplo, e as razões, e a partir daí o perito passa a fazer o processamento do local do crime. O perito detectou a arma lá no local do crime. Antes dele tocar a arma, gente, o que ele vai fazer? Ele vai anotar a existência daquela arma no local do crime, as características, vai referenciá-la na cena do crime, tá? Anotar a posição dela, fotografar detalhadamente a arma na posição em que ela foi encontrada, inclusive com o uso de escala, de régua, né? Para dar a escala própria, para dar a noção real das dimensões daquela evidência na cena do crime. Ele fotografou, ele anotou, né? Ele referenciou no croquis, no desenho esquemático dele. Aí sim, a partir daí, usando-se dos EPIs adequados, pode haver a necessidade de outros EPIs além da luva, tá? Exemplo, se essa evidência estiver sendo manuseada em laboratório, o perito tem de estar usando jaleco, por exemplo, touca, óculos, máscara. Eu não usei máscara aqui para ilustrar melhor para vocês, para evitar abafar o áudio do vídeo, prejudicar o áudio, tá? Mas além das luvas, todos os EPIs necessários. O perito vai lá, tá? Verifica o estado das munições, quantas munições estão intactas, quantas estão deflagradas. Isso para o caso da arma, tá, gente? Cada vestígio requer um procedimento próprio. Ele anota tudo, fotografa tudo, desmunicia a arma, segue os procedimentos de segurança, tá? E acondiciona essa arma no envelope próprio. Então a gente já falou da etapa do reconhecimento do local do crime, da detecção do vestígio, né? Nós estamos falando da coleta e nós já estamos falando do acondicionamento do vestígio. Tudo isso está previsto na lei lá, tá? Nós estamos ilustrando para facilitar a sua fixação. Então o perito vem, acomoda essa evidência numa embalagem própria para evidência. Gente, as secretarias de segurança públicas dos estados têm um envelope próprio para isso. O material do envelope depende da natureza da evidência, pode ser um envelope de papel, pode ser um envelope de plástico, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de polímero, depende da natureza do vestígio, tá? Aqui o perito vai ter um lacre disponibilizado lá pelo órgão pericial dele, ele vai lacrar esse envelope com lacre próprio, numerado, destrutível, para se alguém tentar violar o lacre ficar evidente. Ele vai anotar a data, vai assinar e vai colocar o número da ocorrência, o local, o nome do perito, a hora em que o envelope foi lacrado, tá? Os envelopes próprios para evidência, ele já vem com um formulário aqui, tá? Um formulário com todos esses campos que eu mencionei para vocês. As secretarias de segurança pública que não tem esse envelope próprio usam um formulário para vestígio, tá? Que acompanha a evidência, o vestígio ao longo de todo o processamento, de todo o procedimento com ela. E aí nesse formulário aqui, ó, nós temos tudo aqui, ó. Formulário de cadeia de custódia, né? Nome, cargo e matrícula de quem fez a coleta, a assinatura, o número da ocorrência, a data da coleta, a hora, tá? Tudo certinho aqui, ó. Identificação do responsável pelo lacre, informações gerais do vestígio, número do lacre, data, unidade responsável, né? O procedimento policial, o número do inquérito aqui, o número do BO, tá? A descrição do vestígio da vítima, do suspeito, localização do vestígio no local do crime, junto à vítima, junto ao suspeito. Gente, eu estou trabalhando com o exemplo da arma, mas pode ser uma mancha de sangue, pode ser uma faca, pode ser um projétil, um cartucho, um estojo, pode ser qualquer objeto, um calçado, tá? Uma peça de roupa. Responsável, né? Aí aqui, ó, tem a sequência, né?
Todas as vezes que o lacre for rompido e o lacre for substituído, vai vir aqui o número do novo lacre, o responsável pelo rompimento, né? A razão do rompimento, a data, a assinatura dele, tá? Então isso daqui é a cadeia de custódia. É necessário envelopes, embalagens de todos os formatos, de vários tamanhos, tá? Exemplo, nós apreendemos quantidades grandes de droga, tá? Então nós precisamos de envelopes grandes. Depende da natureza da amostra, se é uma amostra seca, se é uma amostra úmida. Gente, o cachorro tá latindo aqui, eu peço desculpa para vocês, porque não vai ter como cortar o áudio, porque sobrepôs a minha fala, tá? Não tem como, ele fica lá fora, não tem como eu evitar dele latir. Então, gente, tem o procedimento próprio para cada tipo de evidência. Gente, aí agora, as etapas da cadeia de custódia. Cadeia de custódia externa e cadeia de custódia interna. A externa é aquela que ocorre lá no local do crime, quando a evidência é detectada, formalizada, né, nos formulários, no levantamento do perito, por meio de fotografia, coletada, transportada até o Instituto de Criminalística. Chegando lá, iniciam-se as fases da cadeia de custódia interna, tá? Que é quando o perito criminal entrega aquela evidência para o profissional do protocolo da central de custódia responsável pelaquela evidência. Da mesma forma, ele vai fazer a conferência de tudo e anotar e registrar tudo. Romper o lacre, anotar a razão do rompimento, a data, a hora, tá? Vai para a central de custódia. Beleza? Fiz um roteirinho aqui para eu não me esquecer do que eu vou falar para vocês. Então nós já falamos do reconhecimento, da detecção da evidência, o conceito, né, isolamento, preservação, fixação da evidência, o referenciamento dela na cena do crime, a coleta, o transporte. Gente, o transporte, o armazenamento vai depender da natureza da evidência, se ela é perecível ou não. Exemplo, uma mancha de sangue requer um procedimento próprio, ela vai ser coletada com suave lá na cena do crime, ela vai ser armazenada em uma embalagem própria que permita a secagem dessa evidência, que é uma evidência úmida, para evitar a deterioração da evidência, tá? Do vestígio, né? Ela passa a ser evidência quando ela é analisada em laboratório e passa a ser tratada como evidência quando ela é analisada adequadamente e é comprovado que ela faz parte da dinâmica, foi deixada pela vítima ou pelo autor na cena do crime, tá? Então, cada tipo de vestígio requer um tipo de coleta, de acondicionamento próprio e de transporte, beleza? A análise, o processamento está previsto também lá nos dispositivos do Código de Processo Penal, tá? Cada tipo de vestígio requer uma análise e um processamento próprio. Exemplo, uma arma requer um processamento, uma arma de fogo, uma porção de material entorpecente, a depender da natureza, requererá outro processamento, uma amostra de material biológico e assim por diante, tá? E depois ocorrerá ao longo do inquérito, ao longo do processo, quando transitar em julgado, o descarte quando não mais houver necessidade dessa evidência. Lembrando que antes do descarte há necessidade de coleta de material de uma quantidade para contraprova, que ficará armazenado no Instituto de Criminalística ou no Instituto Médico Legal, pelo tempo que for necessário. Gente, nós estamos falando em objetos, evidências relacionadas a locais de crime, mas tudo isso ocorre, por exemplo, com um cadáver que é examinado lá no local do crime, é removido ao Instituto Médico Legal, é examinado lá e feita a necrópsia, tá? O procedimento de cadeia de custódia também é necessário para um cadáver, por exemplo, para evitar a troca do cadáver, a contaminação do cadáver. Então, esse procedimento de cadeia de custódia ele é comum às rotinas do Instituto de Criminalística, das provas criminalísticas e das provas médico-legais também, e das provas de identificação no Instituto Médico Legal, tá?
Tá, então gente, sobre cadeia de custódia, em síntese, resumidamente é isso, né? Você tem de dar muita atenção para esse assunto, quem trabalha na área, os operadores de segurança pública, do direito, os estudantes para concurso, porque isso vai cair muito, vai ser muito cobrado agora, tanto na parte de processo penal, como nas provas em que for cobrado medicina legal e criminalística, pode ser cobrado na prova objetiva, na prova discursiva, o examinador, as bancas gostam de assuntos novos, assuntos recentes, vai ter utilidade para você no curso de formação, vai ter utilidade para você na prova no final do curso de formação e para o exercício da profissão também, para você evitar o comprometimento das provas, beleza? Então, na descrição do vídeo eu vou deixar mais algumas informações para vocês e aí vocês deem uma olhada e curtam o vídeo, compartilhem à vontade, vamos ajudar a divulgar essa informação que é muito importante para todos, tá? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima. Em breve teremos um novo vídeo sobre outro assunto relevante, tá bom? Até mais!